A graça e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos e ouvintes. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Deus abençoe a sua palavra na nossa mente, para o nosso entendimento, e no nosso coração, para praticar a vontade de Deus na nossa vida. O título da mensagem desta noite é Do ódio ao amor. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus é Deus de propósito. Ele não faz nada que não tenha um propósito. Assim como Ele criou todo o universo, toda a natureza, em tudo há um propósito. E na sua vida e na minha vida também tem um propósito. Nós é que saímos fora do propósito de Deus. Quando Deus quis criar o seu povo de Israel, tinha um propósito. Para criar esse povo, Ele chamou Abraão. Tinha um propósito na vida de Abrão, que depois passou o seu nome mudado para Abraão, por causa do propósito que Deus tinha na vida dele. Assim como Deus mudou também o nome de Sarai para Sara. Mudou também o nome de Pedro. Deus muda os propósitos da nossa vida. Ele nos dá visão do que Ele quer para nós, do propósito que Ele tem para a nossa vida. E Ele nos mostra aquilo que Ele quer para nós. E estava Saulo fora do propósito que Deus tinha para ele. E Deus vai mostrar o propósito que tem para ele. E já tinha começado a trabalhar no seu coração. E agora, nesse texto, nós vemos o encontro que ele tem, com o coração cheio de ódio, encontra com o Deus, Jesus, cheio de amor. Deus de amor. Lá no capítulo 7, no versículo 58, nós começamos a conhecer Saulo. O jovem Saulo, como é chamado ali naquele texto. Ele estava presente ali no momento da execução de Estevão. Antes da chuva de pedra que veio sobre Estevão, Estevão prega a palavra de Deus. E começa lá da chamada de Abraão, e vai mostrando o que Deus queria com o povo, mandando a lei e os profetas, trazendo àquele povo a sua mensagem de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Depois de falar, e o povo revoltado contra Estevão, começa a jogar pedras sobre Estevão, e Saulo estava ali. E Saulo percebeu a mansidão daquele homem sendo apedrejado, o seu rosto como o rosto de um anjo, e a sua vitória final, quando morrendo ele diz: eis que vejo os céus abertos, Jesus em pé, com os braços abertos,
para receber Estevão. Talvez ali, naquele instante, Deus já tenha começado a falar no coração de Saulo. Mas ainda não foi a sua transformação. No nosso texto nós vemos que ele ainda estava carregado de ódio. As suas palavras eram de guerra. O seu rosto não era como o rosto de Estevão. Ele não estava no mesmo espírito que Estevão. Ele estava do outro lado, ele não sabia. E a sua violência era tanta, que agora ele vai pedir cartas para ir atrás daqueles que estão nas sinagogas, que estão seguindo a Jesus. Quer trazê-lo preso. Embora ele fosse sincero no seu coração, no seu zelo para com o judaísmo, ele estava fazendo errado. Ele estava contra Deus. Isso nos leva a pensar. Isso nos leva a nos preocupar com o cuidado que às vezes nós temos com as coisas do Senhor e não com o Senhor. Precisamos nos preocupar em obedecer o Senhor completamente, aquilo que Ele quer para a nossa vida, a sua palavra, momentos devocionais de oração, ser sincero na presença do Senhor. Deus estava preparando aquele homem. Saulo talvez ocupasse agora, daqui para frente, o lugar daquele que ele viu ser apedrejado. Deus é assim. Deus sempre levanta alguém para a obra que precisa ser feita. Naum, capítulo 1, verso 3, diz: Deus tem os seus caminhos nas tormentas, e as nuvens são o pó dos seus pés. Estaria Deus chamando Saulo para aquele encontro? Eu creio que sim. Mas, perceba que aquele homem, a caminho daquele encontro, está carregado de fúria. É o que nos diz o verso 1 e 2 do nosso texto. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, respirando ameaças de morte. Lendo esta frase na palavra de Deus, nós podemos imaginar como estava aquele coração, como estava o rosto daquele homem, como estava a sua mente, cheia de raiva e de ódio. Saulo pensava que servia a Deus. Não servia a Deus. Ele servia a uma instituição. Paulo servia às tradições judaicas. Saulo servia aos sacerdotes. Servia ao seu coração cheio de zelo, raivoso, odioso. E com isso ele odiava a Jesus. É o que Jesus vai dizer para ele. Ele perseguia os discípulos de Jesus, mas na verdade perseguia a Jesus. Ele estava disposto a acabar com aquela seita. Ele ia arrastar as pessoas para as prisões. Ele queria apagar todos os rastros. Ele queria esmagar todas as sementes. Ele não queria deixar que o evangelho se estendesse mais do que já estava. Ele era um religioso, mas o seu coração não tinha amor nem compaixão. Ele era um religioso, mas o seu coração estava cheio de ódio. Ser religioso é um perigo. Nós precisamos ser de Cristo. Nós precisamos ter o Espírito Santo habitando no nosso coração. Em segundo lugar, ele tem esse encontro. O encontro do ódio com o amor. Ele mesmo vai dar o testemunho dele. No verso 3 nós lemos: indo no caminho,
Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele viu uma luz. E no verso 4, caindo em terra, a luz era tão forte que o derrubou. Ele cai por terra diante daquela luz. Que luz tão forte é aquela? Nós temos um hino que cantamos que diz assim: se nos cega o sol ardente, quando brilha em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é o Criador? Essa luz era mais forte que a luz do sol. Essa luz é Jesus. Saulo, além da luz, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ouviu uma voz. Essa voz vinha do céu. Ele vai testemunhar depois que só ele ouviu essa voz. E essa voz era a voz de Jesus. E ele vai perguntar, diante daquela luz e aquela voz: quem és, Senhor? Ou Adonai? E aqui ele já reconhece que aquela luz era de procedência divina. Era a luz do céu. E ele, quando pergunta quem é Senhor, é o momento do impacto no seu coração. Aquela conversão que tinha começado na execução de Estevão, agora chega ao seu ápice. Nós também temos um dia, ou tivemos um dia de encontro com Jesus. Antes desse encontro, possivelmente tenha se passado 1 ano, 10 anos, 20 anos, Deus trabalhando no nosso coração. Até que chega aquele momento do nosso novo nascimento. O meu foi em 79. 1979, novembro. Já se passaram mais de 40 anos. Nasci de novo. Há um novo nascimento no encontro com Jesus. E ele diz: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. E Paulo, ou Saulo ainda, caído, vai pensar no seu coração: mas ele não morreu? Não, ele não morreu. Ele está vivo. Porque a morte não podia deter aquele que é dono da vida. Aquele que ressuscita as pessoas. Houve ali a conversão de Saulo. Eu creio que naquele momento ele saiu do propósito da sua vida para entrar no propósito de Jesus. No verso 6, na parte A, nós lemos: e tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E aqui está a comprovação da sua conversão. Tremendo e atônito, admirado do que Jesus estava fazendo. E ele fala: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diante de Deus constantemente. Que queres que eu faça? A partir daquele momento, ele entrega a direção da sua vida para o Senhor. Você já fez isso? Precisamos sempre deixar que Deus dirija a nossa vida. Ele vai ter o seu nome mudado mais tarde, mas aqui já mudou o seu propósito. Agora não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir daquele momento do encontro com Cristo. E aqui estava o motivo, o encontro com Jesus. É aí que muda tudo. E eu quero concluir
esta mensagem terminando de ler o verso 6, que diz assim: Jesus disse para ele perguntou para Jesus: o que queres que eu faça? Jesus disse: levanta-te e entra na cidade Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Deus ia preparar uma outra pessoa para falar com ele. Deus é assim, Deus usa pessoas. Jesus poderia ter falado com ele ali, mas vai usar outra pessoa, que nós vamos ver na próxima pregação. O importante é saber que a partir deste momento, ele passa a viver dentro do propósito de Deus. E ele quer saber o que Deus quer que ele faça. Ele não quer fazer mais as coisas de acordo com o seu entendimento, mas com o entendimento de Deus. E assim deve ser conosco. A partir do momento que entregamos nossa vida para o Senhor, nós não podemos mais querer seguir os nossos desejos, seguir o nosso coração que é enganoso, seguir os nossos próprios pensamentos, mas seguir a vontade do Senhor, porque certamente Ele tem grandes coisas preparadas para a sua vida. Deixa o propósito de Deus encaminhar você. Amém? Deus te abençoe, te guarde.